Olá, amados, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Trazendo mais uma gota da doutrina de Cristo. Hoje a palavra que eu quero deixar para a meditação está em Lucas, capítulo 22, versículo 32, que diz assim: E tu, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Esse versículo é a parte B, né? Parte B é quando tem duas frases no versículo. É a segunda frase. E isso o Senhor Jesus disse a Pedro pouco antes deles irem ao Getsêmani, onde o Senhor seria preso. Durante 3 anos, os apóstolos, eles conviveram com Jesus, andaram com Jesus por várias partes, viram os milagres que o Senhor fez. Mas mesmo assim, eles ainda não eram convertidos, ou seja, eles ainda não tinham a fé firmada. Exatamente porque eles ainda não tinham sido revestidos pelo Espírito Santo, que só aconteceria no dia de Pentecostes, né? Um pouco depois da morte do Senhor e da ressurreição. E mesmo depois que a gente aceita o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós ainda levamos um certo tempo para nos convertermos totalmente, para nós termos uma fé firmada, né? E convicções do que nós acreditamos. Quando o Senhor Jesus ele ressuscitou e ele foi ter a última conversa com os discípulos, né, como diz em João capítulo 21, do 15 ao 17, o Senhor fez Pedro confirmar 3 vezes que o amava, pelas 3 vezes que também negou o Senhor. Porque o Senhor sabia que no momento que Pedro negou, ele estava falando da boca para fora, por medo, né? Por medo de ser morto. Mas o Senhor Jesus, ele conhecia o coração de Pedro. E quando ele pediu que Pedro dissesse que o amava, né? Quando ele perguntou, Pedro, tu me amas? E ele diz, sim, Senhor, eu te amo, depois de novo, né? E na 3ª vez, Pedro, ele se entristeceu, porque ele sabia que o Senhor conhecia o coração dele. E sabia que ali era verdade, que ele o amava verdadeiramente, né? Então ele se entristeceu pelo Senhor ter perguntado a 3ª vez. Mas o Senhor estava buscando exatamente isso. Buscar o que estava dentro dele. E quando ele expressou aquela tristeza pelo Senhor ter perguntado a 3ª vez, ele estava demonstrando o seu sentimento verdadeiro. E as 3 vezes que o Senhor Jesus perguntou a Pedro se ele o amava, e quando ele confirmava, o Senhor acrescentava, apacenta as minhas ovelhas. Nas 3 vezes o Senhor disse isso, apacenta as minhas ovelhas. E por que o Senhor pediu a Pedro e não um dos outros apóstolos para apacentar suas ovelhas? Porque Pedro, em todo o ministério do Senhor Jesus Cristo, foi o que mais demonstrou estar disponível, né, para servir. Pedro não tinha vergonha de perguntar as coisas que não sabia. Ele não tinha medo de fazer errado algo e ser corrigido pelo Senhor duramente, porque ali era o momento em que ele poderia errar. O Senhor estava ali para corrigir e ele estava aprendendo. Quando ele tivesse no seu próprio ministério, que o Senhor iria deixar para eles nesse momento, ele ia lembrar do que o Senhor ensinou. Ele ia lembrar dos momentos em que ele disse coisas agradáveis. Ele ia lembrar das coisas que ele disse que no momento foi besteira, porque às vezes a gente faz besteira, às vezes a gente erra, né? Somos humanos. Pedro, ele corria riscos. Pedro, ele era ousado, era determinado, era impetuoso, mas ao mesmo tempo ele sabia receber uma repreensão sem se revoltar. Pedro foi o que mais se expôs. Ele aproveitou cada oportunidade com o Senhor. E teve momentos que o Senhor chamou a Pedro, Tiago e João. Mas eu acredito que todas as vezes que o Senhor se levantava para fazer algo, Pedro estava de olho. Pedro estava atento e o seguia. Por isso vemos que todas as vezes o Senhor, ele estava com o Senhor. Vejamos algumas frases de Pedro, algumas coisas que Pedro disse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6:68. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo
por sobre as águas. Mateus 14, 28. Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Mateus 19, 27. Então Pedro pediu, explica-nos a parábola. Mateus 15, 15. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Marcos 14, 29. Mestre, vê, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Marcos 11, 21. Lendo os 4 evangelhos, a gente encontra várias frases de Pedro, né? Pedro, em nenhum momento ele quis mostrar quem ele não era. Pelo contrário, com todos os seus defeitos, ele sempre quis mostrar e dizer uma coisa: Senhor, eu estou disponível. E é exatamente isso que o Senhor quer ver em nós. Pessoas disponíveis, pessoas que não se acham, pessoas que necessitam da graça do Senhor, pessoas dispostas. Mas nós, como o apóstolo Paulo aconselha, né, devemos ser seguidores deles também, como eles foram de Cristo, porque eles aprenderam de Cristo também. Então nós temos que reter sempre o bem. Quando a gente olha para eles e vemos o que o Senhor fez na vida deles, que transformou a vida deles, e eles assim agiram, né? Então nós devemos sempre reter o bem, os bons ensinamentos, né? E nunca querer sermos quem nós não somos. Porque o Senhor nos fez diferente com esse propósito, né? De manifestar a sua multiforme e graça, né? Através de nós. Amém? Então, eu falo de um jeito sobre o Senhor, você tem o seu jeito de falar também sobre o Senhor, né? E assim a gente vai fazendo aquilo para o qual nós fomos chamados. Amém? Então essa foi a palavra que veio ao meu coração para compartilhar com você. Espero que você seja sempre edificado nesse canal. Em nome de Jesus, viu? Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e lhe dê a paz. E que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor e de sua família, guardando e livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.